Oi, então, vamos falar mais um pouquinho sobre os nossos assuntos que são importantes para mudança, para transformação. E hoje eu queria falar, dar um daqueles toques importantes sobre coragem, mas a coragem no sentido de acreditar. Porque a gente tem uma ideia de coragem, às vezes, um pouco, talvez, diferente daquilo que a verdadeira coragem representa. A coragem em se transformar, e isso tem muito a ver com nós deixarmos o nosso ego de lado. Tem a ver com nós conseguirmos perceber que aquela pessoa que nós fomos ou somos pode mudar. A coragem de se transformar. Isso significa que nós estamos transformando a nossa consciência. Significa que nós não somos aquela pessoa que diz assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. E quem quiser que goste de mim desse jeito. Quer dizer que eu estou olhando para dentro de mim, estou percebendo que eu posso ser diferente. Que eu posso encontrar novas maneiras de pensar e conseguir dessa forma. Toda vez que a gente encontra uma nova maneira de pensar, quer dizer que a gente está abrindo mão, a gente está se desapegando daquele pensamento antigo, daquela forma antiga de ser. Então eu estou tendo coragem verdadeira de assumir, não necessariamente que eu errei, que eu pequei, não é nada disso, mas assumir que eu posso crescer. E a gente pode crescer sempre, o tempo todo. Talvez uma das grandes maneiras de nós conseguirmos perceber o crescimento é quando nós acreditamos que o outro pode mudar. Que todo mundo pode mudar. Todo mundo merece uma segunda, uma terceira chance, quantas chances forem necessárias, porque nós gostaríamos de ter quantas chances fossem necessárias quando nós cometemos alguma falha ou quando nós não estamos indo lá muito bem dentro da nossa proposta de ser uma pessoa, pelo menos, com mais consciência. Todo mundo quer uma chance para ser melhor compreendido, melhor aceito, mas melhor do que isso, do que aceitar a si mesmo, de perceber que nós, embora tenhamos uma certa limitação que nós nos impomos pela nossa crença, né? Existe um grande problema na questão da limitação, de que normalmente nós transferimos isso para as outras pessoas, né? Nós transferimos o nosso estado de crença para as outras pessoas. Então, se eu não acredito que seja possível para mim, muitas vezes, eu também não acredito que seja possível para o outro, né? E isso pode acontecer de maneira invertida. Às vezes eu percebo que o outro tem coragem de fazer determinadas coisas que eu não tenho porque eu não acredito que isso seja verdade para todos ou para mim. Então eu aponto o erro no outro porque eu não acredito que o outro possa. A questão é que todos nós podemos, né? Alguns com mais facilidade, outros com um pouco mais de dificuldade, mas o potencial humano é igual. Todos temos o mesmo potencial divino de nos transformarmos. E a coragem de se transformar significa a coragem do desapego, né? A coragem do desapego, a coragem de acreditar no outro, de ter esperança de que o outro, independente do estado em que ele se encontre, independente do estado em que ele se encontre, seja capaz de transformar a sua vida, de se tornar uma pessoa melhor. Talvez a gente pense logo naquelas pessoas mais difíceis, nos criminosos, nas pessoas que cometem atrocidades. Muito bem, talvez seja um pouco mais difícil essas pessoas mudarem, né? E a gente nem considere a possibilidade delas mudarem. Mas é tão possível para elas como é possível para nós. É óbvio que numa escala moral de julgamento que todos nós
fazemos pela comparação dos atos e por aquilo que talvez a gente não seria capaz de fazer, nós não acreditemos nessas pessoas. Então talvez a gente não acredite no que a outra pessoa é capaz, porque eu considero que eu não seja. Mas isso lá no fundo, de alguma maneira, é um tipo de transferência também. O mesmo potencial que nós temos para o bem, para o amor e para a verdade, nós temos para o contrário. Eu nem diria que isso é um potencial, mas nós temos a capacidade de fazer as mesmas coisas. O que nos impede é a nossa consciência que já aprendeu, é a nossa consciência que já se desenvolveu, é a nossa consciência que já tem a capacidade de perceber o que é melhor e o que não é bom, não é? Da mesma maneira, nós temos e podemos acreditar que todos podem mudar, todos, que toda a humanidade é capaz de mudar. E se nós não acreditássemos que a humanidade fosse capaz de mudar, não haveria esperança de continuarmos mais um dia, de continuarmos investindo na felicidade, porque uma vez que nem todos são felizes, como é que eu posso ser completamente feliz? Não é isso? Então, a verdadeira coragem, que é a coragem do desapego, que é a coragem de se transformar e que é a coragem de acreditar no outro. A coisa mais maravilhosa é ter esperança no outro. É saber que o outro é tão capaz quanto eu e eu sou tão capaz quanto ele. Então, se nós tivermos essa coragem de investir esperança no próximo, nós estamos investindo fé no que nós somos capazes. E dessa maneira, o mundo ganha mais brilho e vai se transformando. Mas a gente não pode, não vamos nos fazer de rogados. Isso tem que ser algo prático. A esperança começa aqui dentro da nossa mente. Quando nós mudamos o nosso pensamento e tentamos ver de outra maneira, a gente consegue também mudar as nossas ações. Tem uma brincadeira que eu faço, que não é bem uma brincadeira, mas se você fosse o Cristo, o que você faria? Se você fosse Buda, o que você faria? Então, quando eu faço essas perguntas, quando eu faço para mim mesmo essas perguntas, se eu fosse Cristo, o que eu faria? Se eu fosse Buda, o que eu faria? Se eu fosse Madre Teresa, o que eu faria? A questão é que nós somos. Né? Nós somos um pouco de Cristo, nós somos um pouco de Buda, nós somos um pouco de Madre Teresa, nós somos um pouco de Gandhi, nós somos um pouco de todos os seres iluminados que passaram, que deixaram uma mensagem muito clara de que todos merecem, que todos podem se transformar e receber assim uma nova luz da consciência, uma nova luz. Então, para o dia de hoje, para o momento de agora, para a nossa reflexão de hoje, vamos investir na coragem de nos desapegar, não é, dos velhos pensamentos e na coragem de nos transformar acreditando que o outro pode se transformar. O outro pode. Tenha esperança na humanidade, que começa em você, que está naquele que está na sua frente e em todas as coisas. Um bom pensamento já é um bom começo. Então não vamos limitar as pessoas dentro de nós, né? Limitar as pessoas dentro de nós. Que haja esperança para a humanidade dentro de nós. E é um bom começo prático, tá bom? Então, vamos ficar com mais essa reflexão. Espero que ela te encha de coragem, que nos encha de coragem de nos transformar e acreditar e de ter esperança, tá bom? Então, fique em paz, um grande e fraterno abraço. Até mais.